Olá, aqui é o professor Alexinaldo e neste curso de cinemática estamos na parte de lançamento oblíquo. Nessa primeira parte, vamos trabalhar os conceitos básicos. Essa aula pode ser assistida no blog cursoalexfisica.blogspot.com, no assunto Move ou Lançamentos e Queda Livre. Também pode ser encontrada no canal do YouTube Alexinaldo na playlist Cinemática. Na escola, esta apresentação está em formato PDF na plataforma Moodle. Bem, lançamento oblíquo é o tipo de movimento acelerado que se dá ao lançarmos obliquamente em relação à horizontal um corpo imerso num campo gravitacional. O peso atua o tempo todo como uma força que age no corpo apontando para o centro da Terra, retardando a subida e acelerando a descida. Então nós podemos dizer que durante o lançamento oblíquo, apenas o peso atua no corpo, sendo então a sua força resultante. Nós vamos desprezar aqui a força de resistência do ar. É um tipo de movimento sem atritos, portanto, que nós vamos trabalhar. Sem atritos com o meio no qual ocorre o lançamento. Portanto, somente a força-peso vai ser responsável pelo comportamento da trajetória, associada à velocidade de lançamento. A rigor, esse tipo de lançamento se dá no vácuo. No caso dos lançamentos nas proximidades da Terra, podemos, a depender da forma e do peso dos corpos, desprezar os efeitos do atrito atmosférico. Então veja que nós temos aqui um objeto que foi lançado a partir de um instante inicial com uma velocidade inicial aqui, velocidade Vy. Ela tem a sua componente, ou melhor, velocidade inicial VO, ela tem a sua componente horizontal Vx, dado esse ângulo θ, e ela também tem a sua componente vertical inicial, V vertical inicial. Tudo bem? Então veja que, enquanto que na vertical o peso atua, fazendo com que as próximas velocidades verticais de subida sejam menores, e as de descida são velocidades crescentes, a velocidade horizontal não muda. A velocidade horizontal vai se manter sempre a mesma, porque na horizontal não existe nenhuma força puxando ou empurrando o objeto para um lado ou para o outro. Okay? Apenas o peso atua na vertical, então apenas a componente vertical é que vai mudar. Então, por exemplo, nesse segundo momento aqui, a velocidade vertical já vai ser menor do que a anterior. Veja que no ponto mais alto, a velocidade vertical nesse ponto mais alto, ou seja, de altura máxima, nós podemos dizer que aqui temos uma velocidade vertical igual a zero, então a única velocidade na trajetória que teremos no ponto mais alto é a velocidade horizontal. Nós vamos considerar o referencial positivo para cima na vertical e para a direita na horizontal. Ou seja, os espaços vão crescer positivamente na vertical e crescer positivamente na horizontal. Na vertical, vão crescer positivamente para cima. Então, os espaços crescem para cima. Okay? Ou seja, aqui vai ser, por exemplo, o mais 1 metro, mais 2 metros, mais 3 metros, mais 4 metros, mais 5 metros e por aí vai. Okay? Enquanto que na horizontal os espaços vão crescer positivos para a direita, mais 1 metro, mais 2 metros, mais 3 metros, mais 4 metros e por aí vai. Esse vai ser o nosso referencial. Observe que a velocidade horizontal ela é a mesma,
ela tem sempre o mesmo valor, porque nenhuma força horizontal está agindo. Agora, na vertical, a maior velocidade acontece no lançamento, é a velocidade vertical inicial. Depois nós temos velocidades verticais cada vez menores na subida. No ponto mais alto, a velocidade vertical é zero. Quando o objeto está na mesma altura, ele vai ter velocidade vertical de mesmo módulo, só vai mudar o sinal. Enquanto que na descida as velocidades são negativas, na subida as velocidades verticais são positivas. Ok? Bom, a velocidade na trajetória é calculada através da regra do paralelogramo e o módulo através do teorema de Pitágoras. Então, toda a velocidade na trajetória vai ser calculada desta maneira: v² igual a velocidade vertical ao quadrado mais velocidade horizontal ao quadrado, sendo que a velocidade horizontal, essa daqui, é constante. Tudo bem? Então, por aqui nós já podemos fazer o seguinte, ó. Nós podemos enxergar que temos aqui um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, nós podemos extrair o seno e o cosseno de θ. Se nós extrairmos o cosseno de θ, nós vamos ver que o cosseno é cateto adjacente, Vx, sobre a hipotenusa, que é o V0, ou velocidade inicial. Fazendo a multiplicação cruzada, Vx vai ser igual a VO cosseno de θ. Esse valor não muda. Ele é fixo durante todo o voo do objeto. Agora, se tirarmos o seno de θ, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Olhando para esse θ aqui, o cateto oposto é essa linha tracejada. Só que essa linha tracejada é exatamente igual ao valor da velocidade vertical inicial. Então, aqui nós temos velocidade vertical inicial, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a velocidade vertical inicial vai ser igual a V0 vezes seno de θ. Esses dois valores serão utilizados para compor as equações. Então, veja, o que nós temos na horizontal? Um movimento retilíneo e uniforme, com uma velocidade Vx, como a gente acabou de ver, VO cosseno de θ, e é uma velocidade constante. Então, aqui, lembrando a equação da posição no tempo para o movimento retilíneo uniforme, S igual a SO mais VT, aqui nós teremos x igual a XO mais Vx vezes t, onde Vx é VO cosseno de θ. Então, essa daqui é a equação que vai nos dar a posição horizontal do projétil durante o seu voo. Ok? Então, aqui nós temos a posição inicial. Aqui nós temos a posição x1. Aqui embaixo, x2. Aqui embaixo, a x3. E assim até o fim, x4. Aqui é a posição x5. E a última é a posição x6. Ok? A posição em relação ao solo. Agora, na vertical, nós temos um movimento uniformemente variado, com um referencial positivo para cima. Significa dizer que o campo gravitacional da Terra, que naturalmente aponta para baixo, vai ter sinalização negativa, ou seja, a aceleração do corpo vai ser o valor negativo da aceleração da gravidade. Então, com isso, nós podemos utilizar todas as equações do movimento uniformemente variado. Veja que no movimento uniformemente variado, nós temos V igual a VO mais AT, velocidade no tempo. E temos S igual a SO mais VOT mais A sobre 2 T². Temos também a equação de Torricelli, V² igual a VO² mais 2A ΔS. Ok? Nesse momento, vamos trabalhar apenas com essas duas aqui. Então, V igual a VO mais AT vai ficar assim: velocidade vertical igual a velocidade vertical inicial mais aceleração vezes tempo. E nós já vimos que a velocidade vertical inicial é VO seno de θ. E a aceleração é menos g.
ok? Por outro lado, a equação do espaço no lugar do S, nós vamos colocar o y como a altura. Então, o espaço vertical é igual ao espaço vertical inicial mais a velocidade vertical inicial vezes tempo mais a aceleração sobre 2t². Como a aceleração pega o valor negativo da gravidade, aqui dentro então vai ficar menos g. Então, substituindo aqui o valor da velocidade vertical inicial pelo valor que nós já encontramos da decomposição vetorial da velocidade inicial, então fica assim. Essa é a equação da altura. Depende da altura inicial, da velocidade inicial do disparo vezes o seno do ângulo, vezes o instante de tempo, menos gravidade sobre 2 vezes tempo quadrado. Observe que na subida o movimento é progressivo e retardado. Por que progressivo? Porque na subida as velocidades serão positivas. Mas por que é retardado? Porque o módulo da velocidade na subida diminui. Enquanto que na descida o movimento é retrógrado, porque todas as velocidades terão um sinal negativo, mas é um movimento acelerado. Por quê? Porque o módulo da velocidade durante a descida aumenta. Ok? Então, esse é o comportamento. Então, vamos preencher essa tabela que vai nos pedir a velocidade vertical, a velocidade horizontal, a velocidade na trajetória e a altura nos instantes 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que nós estamos colocando aqui gravidade 10 da Terra, mas a aceleração vai adotar o valor negativo da gravidade, justamente porque o referencial foi adotado positivo para cima e a gravidade ela aponta para baixo. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui também a seguinte consideração. Posição horizontal inicial é 0, posição vertical inicial é 0. Então, esse ponto daqui é o ponto 0, 0, esse ponto inicial aqui, tudo bem? Bom, então, a equação da posição vai ficar apenas x igual a VO vezes cosseno de θ vezes t. Nesse caso, então, nós vamos ter que o x vai ser igual à velocidade inicial, que adotamos como 60, vezes o cosseno de 30, que é o ângulo do disparo. Então, esse ângulo aqui do disparo, 30 graus. Okay? Então, cosseno de 30, 0,87. Nós também poderíamos adotar a notação raiz de 3 sobre 2, ok? Vezes um instante t. Então, essa daí é a equação da posição em cada instante. Se fizermos 60 vezes 0,87, vamos encontrar 52,2. Então, a fórmula da posição fica x igual a 52,2 vezes tempo. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Agora, se nós utilizássemos o valor da raiz de 3 sobre 2 no lugar de 0,87, que é uma aproximação, vamos ver aqui usando a calculadora quanto é que ficaria utilizando raiz de 3 sobre 2. Aí aqui ficaria 30 vezes raiz de 3, né? 30 vezes raiz de 3 vezes tempo t. Vamos organizar mais isso aqui. Ficaria 30 raiz de 3 vezes t. Bom, utilizando a calculadora, nós vamos ter 30 vezes raiz de 3. Isso vai dar 51,9. 51,96.
Então, nós podemos dizer que é aproximadamente 52, né? 51,96. Vamos aproximar aqui, ó, aproximadamente 52 vezes t. Então, essa é a equação da posição, tá bom? Bem, na vertical, vamos ter que a velocidade vertical vai ser igual à velocidade vertical inicial, que é VO seno de θ. Então, VO, a velocidade de disparo é 60, seno de 30 é meio, menos 10, que é G, vezes T. Então, vai ficar igual a 30 menos 10T. Então, veja, velocidade vertical igual a 30 menos 10 vezes tempo. A velocidade vertical inicial, que é o que ele pede aqui, é 30 menos 10 vezes 0, que vai dar 30 metros por segundo. Okay? Essa é a maior velocidade vertical que o objeto tem durante a sua trajetória parabólica. Aqui é a maior velocidade vertical, justamente a velocidade vertical que se dá no lançamento, 30 metros por segundo. Depois, no instante 1 segundo, nós vamos ter o VY1, vai ser igual a 30 menos 10 vezes 1. Então, isso daqui vai dar 30 menos 10, 20 metros por segundo. Veja que a velocidade na subida está diminuindo de valor. A velocidade vertical no instante 3 vai ficar igual a 30 menos 10 vezes 3. O melhor, aqui é 2, né? Vamos consertar, 2 segundos. Então, vai ficar 30 menos 20, isso aqui, ó, 10 metros por segundo. Veja que a velocidade está diminuindo de 10 em 10. Né? No instante 3 segundos, nós vamos ter o VY3. Vamos ter 30 menos 10 vezes 3. 30 menos 30, 0. Significa dizer o quê? Que o objeto está na altura máxima. Porque quando ele está na altura máxima, quem é que é igual a 0? A velocidade vertical. Tudo bem? Então, a partir daí, o objeto começa a cair. Então, ele tem que ter velocidades negativas. Durante a descida, as velocidades são negativas. Então, vamos ver aqui o VY4. Ok? Vamos ver que vai ficar 30 menos 10 vezes 4. Vai ficar 30 menos 40. Realmente, menos 10 metros por segundo. Ok? E se fizermos aqui uma comparação, nós vamos ver o seguinte, ó. Nos instantes 2 segundos e 4 segundos, as velocidades têm mesmo módulo, módulo 10. Olha aqui, instante 2 segundos. Esse aqui é um instante inicial igual a 0. Aqui é um instante T1 igual a 1 segundo. Aqui é um instante T2, 2 segundos. Aqui é a altura máxima, instante T3, igual a 3 segundos para este lançamento. Aqui é o T4, 4 segundos. Aqui um instante T5, 5 segundos. E aqui o instante T6, onde ele volta para o solo, 6 segundos. Ok? Veja que realmente, no instante igual a 3 segundos, nós temos a altura máxima. Ok? Bom, observe que no instante 2 segundos e no instante 4 segundos, a bola está na mesma altura. Só que no instante 2 segundos ela está subindo. Então ela tem aqui uma velocidade nesse instante 2 segundos de 10 metros por segundo. Enquanto que aqui ela está descendo. Então ela vai ter uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Na mesma altura, o módulo da velocidade vertical é o mesmo. Muda-se apenas de sinal, porque o movimento é progressivo na subida. Então as velocidades são positivas na subida. E é retrógrado na descida, então as velocidades são negativas na descida. Ok? Então, vamos lá. Velocidade vertical 5. Isso daqui vai dar 30 menos 10 vezes 5. 30 menos 50, menos 20
metros por segundo. Exatamente o valor negativo do instante 1. Veja que no instante 1 é 20, no instante 5 é menos 20. Por quê? Porque dá para ver daqui, ó, que no instante 1 e no instante 5, o objeto também está passando pela mesma altura. Então, o que acontece no instante 1? Ele tem aqui, ó, uma velocidade de mais 20 metros por segundo, enquanto que aqui, menos 20 metros por segundo, porque está descendo. Ok? E depois, finalmente, nós vamos ver no instante igual a 6 segundos, a velocidade vertical 6 vai ficar igual a 30 menos 10 vezes 6. Isso vai dar 30 menos 60, menos 30 metros por segundo. Justamente o valor negativo do lançamento. Ok? Porque no instante igual a 0 e no instante igual a 6 estão na mesma altura, no solo. Só que as velocidades vão ter os sinais trocados. Tudo bem? E qual é então o valor do Vx? Nós sabemos que esse Vx aqui ele vai se manter constante. Vx então vai ser a velocidade de lançamento, não é? Nós sabemos que o Vx é igual ao VO vezes cosseno de θ. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Pega aqui, ó, Vx igual à velocidade do disparo, lembre, 60, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Nós já vimos essa conta antes, né? 30 vezes raiz de 3, isso vai dar aí aproximadamente, vai dar 51,96, que nós vamos aproximar para 52 metros por segundo. Como é um valor que não muda, nós podemos alimentar o restante da tabela com esse valor. A velocidade horizontal permanece a mesma. Depois, nós vamos calcular a velocidade na trajetória. Então, nós vamos ter que fazer assim, ó, a velocidade inicial, no instante igual a 0. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e tirar a raiz quadrada, por se tratar do teorema de Pitágoras. Vai ser a velocidade Vx ao quadrado, 52 ao quadrado, mais a Vy nesse momento ao quadrado, que é 30. 30 ao quadrado. Ok? Então, nós vamos ter aí a raiz quadrada de 52 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Isso vai dar uma velocidade de aproximadamente 60 metros por segundo. Fazendo a conta, dá aproximadamente 60 metros por segundo a velocidade no momento inicial. Tá bom? Bom, veja que essa velocidade aqui, ela se dá aproximadamente igual à própria velocidade, a velocidade na trajetória, né? É exatamente o valor que nós estamos procurando aqui. Se você pegar Vx como cateto adjacente, Vy como cateto oposto a θ, o valor de V0 vai ser exatamente o valor do lançamento, que nós já tínhamos dito aqui como valor 60, e calculando realmente dá 60 aqui, ó, aproximadamente 60, né? Então, vamos lá. Para o próximo, quem será então V1? V1 vai ficar igual a, mesma coisa, 52 ao quadrado mais, agora a velocidade vertical é quanto? É 20 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 52 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, isso vai dar uma velocidade na trajetória de aproximadamente 55,7
metros por segundo. Tá? Qual vai ser a velocidade V2? Veja que a velocidade na trajetória tangencial ela também vai diminuindo, claro, né? Porque o VY vai diminuindo, então a velocidade na trajetória também diminui. Aqui nós vamos ter 52 ao quadrado mais, e a velocidade vertical aqui é 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 52,95. Então, 52,9 metros por segundo. Ok? Aqui, a velocidade V3 na trajetória. Nós vamos ter raiz quadrada de 52 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Né? Ó, a velocidade vertical qual é? Então é claro que no ponto mais alto, a única velocidade que existe é a velocidade horizontal, 52 metros por segundo. Ok? V4. Bom, e agora? É necessário fazer a conta toda de novo? Nós já vimos que no instante 4, aqui, e no instante 2, os objetos têm a mesma velocidade vertical em módulo, troca apenas o sinal. Mas no teorema de Pitágoras vai ficar elevado ao quadrado. Então nós podemos dizer que o valor calculado para o instante 2 vai ser exatamente igual ao valor calculado para o instante 4. Então V4 vai ser igual a 52,9 metros por segundo. Ok? O que aconteceu com a velocidade vertical daqui para cá, também vai acontecer com a velocidade na trajetória daqui para cá, tá? Porque eles estão na mesma altura. Então, assim, você completa rapidamente a tabela. Qual vai ser a velocidade V5? Veja que a velocidade na trajetória ela é calculada em módulo sempre, por ser teorema de Pitágoras. Então, essa velocidade V5 vai ter o mesmo módulo da velocidade V1, ok? Porque estão na mesma altura. Então, aqui você vai colocar 55,7 metros por segundo. E a velocidade V6 é a mesma velocidade V0, a de cá, ó, a do início. Então, vai dar 60 metros por segundo. Tudo bem? Bom, e agora nós vamos calcular a altura. Como é que vai ser calculada a altura aqui? Vamos lá. A altura inicial. A altura no tempo inicial. Nós já vimos aqui ó, que a altura inicial, vamos considerar ela zero, mas vamos fazer a conta para ver que bate direitinho realmente, né? Velocidade de lançamento é 60, vezes seno de 30, 1 sobre 2, vezes um instante, 0, menos g sobre 2, vai dar 10 sobre 2, vai dar 5, vezes 0 ao quadrado. Então, é claro que o espaço vertical inicial é 0. Isso já estava aqui. Ok? Agora, a altura y1. Aqui nós vamos ficar com esse valor aqui, né? V0 vezes seno de 30, nós já vimos que é 60 vezes meio, então aqui vai dar 30. Né? 30 vezes um tempo de 1, menos 5, que é g sobre 2, vezes 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar 30 menos 5, então 25 metros. Ok? Então, essa altura daqui ó, é o y1 igual a 25 metros. Tudo bem? Agora, a altura y2, vamos lá. Ó, V0 seno de 30 vai dar 60 vezes meio, então 30, vezes o tempo, só que agora o tempo aqui é 2, menos 5, e aqui vai ser 2 ao quadrado, ok? Então, nós vamos ficar com uma altura de 60 menos 5 vezes 4, 60 menos 20, não é isso? 60 menos 20, 40 metros.
Então, é essa altura daqui, ó, y2 igual a 40 metros. Tudo bem? Agora vamos para a altura máxima, y3. Por que a altura máxima? Porque nós vimos que nesse ponto aqui a velocidade vertical deu zero, não é isso? Então vamos ficar com 30, que é exatamente 60 da velocidade vezes o seno de 30, que é meio, 60 vezes meio, 30, vezes o tempo 3. Então, só aqui dá 90, né? Menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 90 menos 15 vezes 9. Então, vai ficar 90 menos 45. Então, dá exatamente 45 metros. Né? Então, essa é a altura máxima, é a y3. Então, nós podemos dizer que y3 é a altura máxima aqui, que deu ali 45 metros. Tudo bem? Depois, então, qual vai ser a altura y4? Nós já vimos que a altura y4 tem que bater igual à altura y2. Então, não precisamos fazer a conta, né? 40 metros. Está aqui, ó. y4 e y2 estão na mesma altura. Então, esse y4 aqui, ó, vai dar exatamente 40 metros. E qual vai ser então a y5? A altura y5 vai ser a mesma altura da y1. Então aqui vai bater, ó, 25 metros. Ok? Então y5 igual a 25 metros. E a y6 é quando o objeto já retorna ao solo, então ele vai ter uma altura igual ao do lançamento, 0. Ok? Então aí está construída a nossa tabela de velocidade vertical em cada instante, velocidade horizontal, que é constante, a velocidade na trajetória e a altura em cada instante. Bom, tempo de subida. Bom, nós vamos ver o seguinte, olha. O que é que acontece no tempo que ele leva para atingir a máxima altura? A velocidade vertical fica igual a zero. E nós já vimos que a velocidade vertical é dada por essa expressão daqui. É dada por VO, seno de θ, menos GT. Então, na altura máxima, o que acontece? A velocidade vertical é zero. Então, zero vai ser igual a VO, seno de θ, menos GT. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar esse menos GT e passar para o primeiro termo. Vai ficar GT igual a VO, seno de θ. Ok? Então, o tempo, que eu vou chamar de T sub, tempo de subida, que é o tempo que provoca a velocidade vertical igual a zero, vai ser igual a VO, seno de θ sobre G. Esse é o tempo que leva para atingir a altura máxima. Tudo bem? E o tempo de voo? Bom, o mesmo tempo que levou para atingir a altura máxima, leva para chegar no chão. O mesmo tempo que leva subindo, leva descendo. Então, você pode chamar de tempo de voo o dobro do tempo de subida. Simplesmente isso. Então, nós vamos fazer aqui, ó, tempo de voo igual a 2 vezes VO seno de θ sobre G. Então, está aí o tempo de subida e o tempo de voo. Tudo bem? Bom, então, com essas duas fórmulas, nós vamos encontrar algumas outras que são muito importantes para este curso. Então, vamos prosseguir. Alcance horizontal. O alcance horizontal depende da fórmula do movimento horizontal. Então, vamos considerar o seguinte, que a posição x inicial é igual a zero. Então, o x vai ficar apenas igual a VO vezes cosseno de θ vezes t.
ok? Agora, o alcance horizontal é aonde a bola bate. É aqui, ó, alcance A. Então, nós vamos chamar o x de A, alcance. Então, esse alcance se dá quando nós temos VO, cosseno de θ, vezes o tempo de voo. Aí você calcula o alcance, tá? Então, o alcance vai ser igual a VO vezes cosseno de θ vezes. E o tempo de voo qual é? Nós já vimos antes, ó, 2VO seno de θ sobre G. Então, colocando isso lá, 2VO seno de θ sobre G. Vamos dar uma reorganizada nessa fórmula. O alcance horizontal desse disparo, então, vai ficar assim. VO ao quadrado vezes 2 seno de θ cosseno de θ sobre G. Pronto. Em um assunto chamado identidades trigonométricas, que geralmente é ensinado na segunda série do ensino médio, nós aprendemos uma propriedade trigonométrica muito importante, que é essa daqui, ó, seno da soma. Estou passando aqui só como curiosidade, tá? Seno de A mais B. O seno de A mais B é calculado assim, ó. Seno A, seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Agora imagine que você tem os dois caras iguais, θ, θ. Isso aqui então seria então o seno de 2θ, né? Como é que ficaria? Ficaria seno θ, cosseno θ, mais seno θ, cosseno θ. Né? Bom, então dá para ver que o seno de 2θ é igual a 2 vezes seno θ, cosseno θ. Então, nós podemos escrever essa fórmula do alcance de outra forma também. V quadrado igual a, no lugar de 2 seno θ, cosseno θ, podemos botar seno de 2θ. Ok? Sobre G. Então, a fórmula é essa que nós vamos usar aqui. Mas por que é interessante ter essa escrita aqui? Para que você entenda o alcance horizontal máximo que o disparo pode ter. Aí nós vamos pegar a segunda forma da fórmula, botar aqui, ó, V quadrado vezes seno de 2θ sobre G, e vamos colocar um ângulo θ de 45 graus. Aí a gente vai ver que é o maior alcance que um disparo pode ter. É quando o projétil é lançado a 45 graus. Porque o alcance vai ser dado assim, ó, V quadrado vezes seno de 2 vezes 45 sobre G. Isso vai dar um alcance que é V quadrado vezes seno de 90 sobre G. E aí, o seno de 90 é o maior valor possível para um seno, que é mais 1. Então, o alcance ele vai ser calculado assim. O maior alcance horizontal de um lançamento oblíquo é calculado assim. V quadrado sobre G. Mas isso daqui só acontece quando o ângulo de lançamento é 45 graus. Tá? Ok? Esse tema daqui, identidades trigonométricas, não se assuste com ele agora. Isso aqui é um assunto dado na segunda série do ensino médio, né? Tem até uma musiquinha que o pessoal inventa para poder memorizar. Seno de A mais B. Aí eles dizem assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tudo bem? Colocando os dois como sendo o mesmo termo, você vai repetir aqui θ, θ, θ. Então vai ficar 2 seno θ, cosseno θ. E onde tem θ mais θ, vai dar 2θ aqui dentro.
Tudo bem? Por isso que nós podemos substituir, utilizando identidade trigonométrica, esse carinha daqui por esse de cá. Tudo bem? Outra coisa. Alcance horizontal para ângulos complementares. Agora nós vamos pegar o formato primeiro da fórmula do alcance. Esse formato aqui, ó, v quadrado 2 seno θ cosseno θ sobre g. Então vamos lá. O alcance v quadrado 2 seno θ cosseno θ sobre g. E aí nós vamos fazer, por exemplo, um lançamento para um ângulo θ1 igual a 30 graus e um ângulo θ2 60 graus. Com a mesma velocidade inicial, nós vamos fazer dois disparos, um para 30 graus e o outro para 60. Aí, olha só o que vai acontecer aqui. Em cima eu vou botar para 30 graus, vai ficar velocidade inicial vezes 2 seno de 30 vezes cosseno de 30 sobre g. E embaixo vai ficar para 60 graus, v quadrado vezes 2 vezes seno de 60 vezes cosseno de 60 sobre g. O que vai acontecer? Esses ângulos aqui, eles são complementares. Por que isso? Porque a soma deles, 30 mais 60, dá igual a 90 graus. Quando isso acontece, os ângulos são complementares. E quando isso acontece, o seno de um é igual ao cosseno de outro. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que vale 1/2. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, olha só o que nós temos nessa conta aqui, ó. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E, por outro lado, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, vocês concordam que vai dar o mesmo valor x nas duas contas? É só uma multiplicação trocada. Aqui vai ficar 1/2 vezes raiz de 3 sobre 2. E aqui embaixo vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2. Como todos os outros elementos são iguais, vai bater exatamente no mesmo lugar. É isso que esse gráfico está mostrando. Veja, um lançamento feito a 30 graus. Bateu nesse ponto D aqui, ó. Já um lançamento feito a 60 graus, que é o ângulo complementar, ele apenas fez uma trajetória mais demorada, foi mais alto, mas bateu também no mesmo lugar. Tudo bem? Isso acontece também para, por exemplo, 15 e 75. Por quê? Porque 15 mais 75 dá 90. São ângulos complementares. Então, não adianta, eles vão atingir o mesmo ponto no solo, depois de lançados. Tudo bem? E a equação da trajetória. Olha só o que vai acontecer. A equação horizontal no tempo e a equação vertical no tempo. Nós dizemos que essas equações são equações paramétricas, porque dependem do mesmo parâmetro, que é o tempo. Vamos adotar aqui o seguinte: espaço inicial horizontal igual a 0 e espaço vertical inicial também igual a 0. Então, essa minha formulinha aqui, ó, ela vai ficar x igual a v do lançamento vezes cosseno de θ vezes t. Com isso, nós podemos tirar o valor do tempo aqui. O tempo, então, vai ficar igual a x sobre VO cosseno de θ. Pronto. O que nós vamos fazer com esse valor de tempo? Vamos substituir na equação vertical aqui e aqui.
é claro que isso vai dar trabalho. Então, vamos lá, ó. Y, esse cara daqui a gente já disse que vale zero, então ele desaparece, né? V0 vezes seno de θ vezes tempo. Quem é tempo? X sobre VO cosseno de θ, tá? Pronto. Menos G sobre 2 vezes T quadrado. Então, menos G sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Tempo ao quadrado, então, vai ficar X sobre VO cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, tá? Então, vamos ficar assim, ó. Y vai ficar igual a... Esse VO de cá e esse VO de cá vai cortar. Então, vamos ficar com seno de θ sobre cosseno de θ vezes x. Do outro lado vai ficar menos g sobre 2 v ao quadrado inicial, né, porque está ao quadrado aqui, vezes cosseno ao quadrado de θ, também porque está ao quadrado aqui, tudo isso vezes aqui também x ao quadrado, tá? Veja só que coisa interessante, olha. Então vai ficar y igual a seno sobre cosseno é a mesma coisa que tangente. Tangente de θ vezes x. Do outro lado a gente repete, vai ficar g sobre 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Se você prestar bem atenção, você vai perceber o seguinte: a tangente do ângulo é uma coisa constante. E todo esse termo daqui também é um valor constante, porque veja, a gravidade não vai mudar, a velocidade de lançamento é definida e o ângulo também é definido. Então, tudo isso também aqui, quando você opera, dá um valor constante, tá? Então, nós vamos chamar essa constante daqui, por exemplo, de W. E essa constante daqui eu vou chamar de K. Então, a equação vai ficar assim, ó. Y igual a W vezes X menos K vezes X ao quadrado. Reorganizando, Y igual a menos K x quadrado mais WX mais zero. Por que foi que eu fiz assim? Para mostrar claramente que isso aqui se trata de uma função do segundo grau, do tipo y igual a x quadrado mais bx mais c, onde o termo a é uma coisa negativa menos k. Por isso aqui nós vamos ter claramente uma concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Bom, nós vamos ter que o valor b é o valor de w, calculado por todo esse valor aqui de dentro. E o valor c não tem, é zero. Justamente, né, é o ponto em que se marca no eixo vertical. Então, c é zero. Tudo bem? Então, isso comprova que o lançamento oblíquo produz como curva uma parábola. Ok? Por quê? Porque a trajetória obedece a uma função quadrática, a uma função aí do segundo grau. Tudo bem? Bom, então nós temos aqui uma curiosidade. Nós já acabamos de ver então a equação da trajetória, y em função do x. Vimos que é uma concavidade voltada para baixo, não é? Então, se dispararmos do nosso canhão projéteis sempre com a mesma velocidade, mudando apenas o ângulo do lançamento, acabaremos construindo várias trajetórias que definirão a área de ação deste canhão. As aeronaves que estiverem fora desta região estarão em segurança. Então, no exemplo abaixo, disparamos de uma mesma velocidade inicial,
ângulos de 30 graus, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 e 150. Veja que a curva que envolve tangencialmente as trajetórias, que é chamada de curva envoltória, que aqui nós colocamos na cor preta, forma uma parábola também, que é chamada de parábola de segurança. Parábola de segurança para quem? Para esse cara aqui, ó, para o avião. Veja que a aeronave está fora do alcance dessa artilharia. Ok? Então, a aeronave ela pode voar por toda essa região aqui, ó, que ela não será atingida. A aeronave ela não pode entrar nessa região aqui. Vermelho significa perigo, né? Então, se ela entrar nessa região, ela poderá ser atingida por um dos disparos deste canhão. Ok? Se esse canhão puder também fazer um giro em torno do seu eixo vertical, ele vai ter como área de ação uma espécie de domo parabólico, como você está vendo aqui, ó, que definirá o seu espaço de ação, ok? O seu alcance de atuação. Tudo bem? Então, se ele não puder girar em torno do seu eixo vertical, ele vai agir dentro de um plano parabólico. É o seu plano de ação. Mas se ele puder girar em torno do seu eixo vertical, ele vai produzir um domo. Não é? É lógico que todos os canhões que têm esse objetivo têm também a capacidade de fazer um giro em torno da sua vertical para aumentar a sua área de ação, deixar de ser bidimensional para ser tridimensional. Tudo bem? Então, a aeronave ela tem que saber a que altura ela pode voar para ficar fora do alcance, fora dessas parábolas que todas juntas produzem essa envoltória que dá aí a área de atuação da artilharia, ok? Então, agora, no livro Física Clássica, volume 1 de Mecânica, capítulo 14, é importante que vocês façam a leitura da teoria e resolvam as questões da página 264 até a página 267. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer exercícios. 5 exercícios para praticar aqui o nosso conhecimento. E depois, na parte 3, vamos fazer o uso do simulador computacional. Muito obrigado e até a próxima.